Você aí, já foi rejeitado por um coroa italiano de sobrancelhas difíceis de explicar? A seleção brasileira já. Tudo bem, meu povo? Vou responder perguntinhas de vocês. Bom final de ano para vocês por aí. No final a gente vai conversar um pouco sobre isso. Mas de cara, antes de responder as perguntas, porque me chegou alguma pergunta de seleção brasileira, mas não especificamente sobre a situação do Ancelotti, que estourou na manhã dessa sexta-feira aqui no Brasil, porque eu tô por aqui também. Cara, é um golpe muito duro para a CBF. Eu nunca tive informação sobre o caso, mas eu achava que estava tudo certo pela forma com que era tratado e pelo Brasil ter apostado no Fernando Diniz como um interino para comandar a seleção brasileira até o Ancelotti estar disponível. Acho que é um golpe duro, não sei se alguma coisa mudou no caminho ou se nunca esteve tão perto assim, mas o golpe é duro porque a seleção está improvisando em 2023, iria improvisar até o meio de 2024 e a partir do meio de 2024 começar o processo para a Copa do Mundo, com um muito bom nome, que era o Carlo Ancelotti. Não tendo Ancelotti, tem o problema de ter perdido um ano, né? O Brasil perdeu 2023 com o Ramon Menezes e com o Fernando Diniz como interino, e perdeu também o melhor nome possível, eu imagino, para comandar a seleção brasileira, pensando que nomes como Guardiola, Klopp não são possíveis. O Brasil não tem grandes técnicos, o Brasil não tem grandes nomes para treinador. E não tem no mercado externo grandes nomes que queiram trabalhar em seleção nesse momento. O técnico normalmente gosta de dia a dia. O perfil de treinador de seleção, que é mais um selecionador, é diferente, nem todo mundo está disposto. Então agora a CBF se vê, primeiro, ridicularizada, né? Assim, bastante envergonhosa a situação para a Confederação Brasileira, que para um presidente que nesse momento nem está, que é o Edinaldo, e tendo que buscar um técnico. E aí tem a situação moral, que é muito ruim, e a situação prática também. Em que a CBF vai acreditar a partir de agora? Vai buscar um outro estrangeiro? Qual o perfil? Por exemplo, José Mourinho, técnico defensivo, técnico que há muito tempo já parece ter saído da elite do futebol. Será que é José Mourinho o nome? Será que vai insistir no Fernando Diniz? Que é o que eu faria, aliás. Não de forma interina, mas contratar o Fernando Diniz, que ele saia do Fluminense e que ele tenha tempo e dedicação na seleção, embora o Fernando Diniz na seleção não tenha dado nesses primeiros jogos motivos para que se veja alguma evolução no trabalho dele, mas vai ser um momento difícil dessa escolha do treinador. Eu acho que no Brasil, entre técnicos brasileiros, só tem o Fernando Diniz, né, assim, com energia, com boas ideias, com futebol identificado com o futebol brasileiro, Fernando Diniz. E de estrangeiros também acho que tem poucos. Numa dessas aí, não sei se Jorge Jesus gostaria e tal, porque tem aqueles 6 meses mágicos que ele fez no Flamengo, mas vai ser um caminho difícil para a CBF. Vamos ver se vai ficar muito para trás das outras ou não. A gente viu seleções que mudaram de técnico pouco tempo antes do Mundial e chegaram. O Scaloni, quando assumiu a seleção da Argentina, foi o seu primeiro trabalho como treinador e ele faz um muito bom trabalho. Ele era auxiliar antes, assumiu meio interino também, porque a AFA não tinha achado um técnico e ele foi tocando, foi dando cara pro time e tal, foi apostando em jogadores que nem eram tão conhecidos como o McAllister, por exemplo, e a coisa foi indo bem. Vamos ver se a CBF vai inventar um técnico como a Argentina inventou o Scaloni, vai apostar no Fernando Diniz e se o trabalho do Fernando Diniz finalmente vai evoluir à frente da seleção. Eu acho que já tem muitas dúvidas, o que é bastante ruim nesse momento, pelos maus resultados e maus jogos que a seleção fez em 2023. Ou se vai buscar outra vez um técnico estrangeiro, começar do zero essa busca, e qual vai ser o perfil? Técnico que joga para frente, técnico que segura mais, técnico de contra-ataque, torcida vai se identificar ou não. Muitos problemas para uma confederação brasileira que nesse momento nem presidente tem, né? Dito tudo isso, agora sim vou começar a responder as perguntas de vocês, começando pelo Pedro Peçanha. Como o Real Madrid vai funcionar com o Endrick? Ele é um jogador que sai da área, não? O Endrick é um atacante que sai da área também para jogar, que joga bem fora da área também, que tem inclusive bom chute de fora da área. O Real Madrid se adapta mais à característica dos jogadores, né? Tem times que têm esquemas mais engessados, mais definidos, que o jogador precisa se adequar muito. Por exemplo, o Vitor Roque, eu acho que vai ter que se adequar muito mais ao esquema do Barcelona do que uma adaptação mútua entre as duas coisas. Agora, acho que o principal problema do Endrick é se o Real Madrid, na próxima janela, buscar o Mbappé. Porque se o Mbappé jogar como 9, coisa que ele não gosta, vai complicar para o Endrick, que normalmente não joga pelos lados do campo. E se o Mbappé jogar pelo lado do campo, aí o Endrick pode jogar como 9, mas tendo que fazer um papel muito de coadjuvante para abrir espaços para o Mbappé. Jogar com Vinícius, Mbappé, Endrick e Rodrigo, senhor Carlo Ancelotti, teria um grande material humano nas mãos, mas muitos problemas para encaixar taticamente todos esses jogadores. Então, o Endrick, eu acho que a adaptação de jogo ao Real Madrid,
ele consegue por estilos. Acho que o problema maior é o que o Real Madrid vai querer para aquela posição central de ataque. Você vai ser o Mbappé, você vai ser o próprio Endrick com 18 anos para chegar a ser titular do Real Madrid, coisa que eu acho muito pesada, mas pode ser que ele consiga. Ou se vai ter alguma adaptação maior por aí. Veremos. Caio Shinji. Oi, Beckler. Se Xavi e Iniesta tivessem jogado em outro time e sistema, eles teriam atingido o nível que chegaram? Tenho certeza que não. Xavi e Iniesta precisam do contexto, como eu estava falando antes, do contexto mais adaptável do Real Madrid, eles precisam do contexto desse tipo de jogo, um jogo que proteja eles, que se jogue em espaços muito curtos, que não se façam grandes distâncias. Eles não são meio-campistas físicos, não foram meio-campistas físicos, então se eles tivessem que correr contra os Schweinz e Tiger da época deles, contra os, sei lá, Seedorf, Kaká e tal, eles não iam conseguir, Gerrard, Lampard, eles não iam conseguir competir. Então você tinha que fazer pequenos jogos de futsal, né? Assim, pequenos momentos do jogo para que o time fosse avançando e que potencializasse esse jogo curto e muito cerebral deles. Então se eles fossem jogar no Chelsea, no Milan, no Bayern de Munique, sofreriam muito pelo tipo de jogo físico e eles precisavam de um esquema que protegesse e que potencializasse o futebol deles. Tony Aguiar, começam as aleatoriedades. Beckler, tem algum motivo para você não gostar de filme de herói? Na verdade, é de super-herói que eu não gosto, porque hoje em dia eu não sei se mais chamam de super ou só de herói. Cara, eu acho o filme bobo. Acho bobo o filme de herói, acho muita fantasia, muito bobo, muito clichê. Acho bobo. Tirando o Deadpool, que tem piadas excelentes, um nível altíssimo. Mas eu acho filmes bobos, por assim dizer. G. Pellegrini. Real Sociedad pode repetir o feito do Villarreal na Champions? Qual é o teto do Cubo, na sua opinião? O Cubo tem que finalizar melhor. Um jogador que está evoluindo, ainda está melhorando. É um ponta-direita canhoto de muito drible para os dois lados, tanto para dentro como para a linha de fundo. Mas precisa finalizar melhor as jogadas. Real Sociedad esbarra muito em 0-0 nas últimas rodadas, acho que foram uns 3 ou 4 seguidos, por falta de poder de fogo. E é algo que ele tem que melhorar. Se pode repetir o Villarreal da Champions, cara, depende de muitas coisas. Eu não sei nem se o próprio Villarreal poderia. Se a Real Sociedad pode chegar na semifinal, eu acho assim, é ir muito longe, mas vamos ver. É difícil achar essas coisas 2 meses antes do confronto contra o PSG e tal, mas que é um bom time, o que você precisa fazer é ser bom time, é jogar bom futebol. Isso ela faz. A partir do momento ali, cara, vai ser muito equilibrado e tal, qualquer coisa vai poder acontecer. Mas que é bom time de futebol Vamos ver. O Villarreal, acho que nem o próprio Villarreal repetiria, né? Então, veremos. Caleu Fracaroli. Fala, MB. Acha que o Barça tem chances de se classificar para o Mundial de 2025? Para ir para o Mundial de 2025, basicamente o Barcelona precisa terminar essa Champions à frente do Atlético de Madrid. Tem uma pequena diferença entre eles. Se o Barcelona passa para as quartas de final e o Atlético de Madrid fica nas oitavas de final, o Barcelona passa o Atlético de Madrid no ranking lá da FIFA, os pontos que são dados e tal. Mesma coisa se for semifinal para o Barça, quartas de final para o Atlético de Madrid. Se eu não me engano, tá? Porque é tudo muito novo e tal, é isso que o Barcelona precisa. Foi isso que eu li e que eu entendi. O Barcelona precisa terminar a Champions uma fase à frente do Atlético de Madrid para poder ir para o Mundial de Clubes. O Vitor Sérgio Rodrigues tem um vídeo muito bom sobre critérios e tal para classificação. Vai lá no canal do VSR para vocês buscarem isso. Miguel Olímpio. Fala, Marcelo. Sua coisa favorita no futebol? A minha definitivamente é o poder social que ele tem. Abraço. O poder social é muito importante do futebol, assim como a alienação que ele causa, né? Isso é uma faca de 2 gumes. O futebol também aliena muito, o futebol também é muito utilizado por políticos para se popularizar, é muito utilizado por governos para se popularizar, é muito utilizado, como a gente vê aí, os Arábia Saudita, os Qatar da vida fazendo, para limpar a imagem de um país, de uma instituição, até de um patrocinador às vezes. Então, o futebol tem um poder social que reflete muito bem a sociedade. O que eu mais gosto, dentro desse ponto de vista, tirando o campo bola, que eu acho que é um esporte muito fascinante por ter placares baixos, a chance do menor vencer o maior e tal, é muito maior do que em outros esportes. Mas falando de um contexto mais macro, assim, né? Um contexto mais social do futebol, uma coisa que eu gosto muito é ele permitir que todas as pessoas vivam as mesmas emoções. Se você é rico, se você é pobre, se você está feliz, se você está triste, se você é bem amado ou se você não tem alguém para amar. Então, durante 90 minutos, você vive muitas emoções de toda a sua vida. Angústia, alegria, euforia, clímax.
tristeza, dúvidas. O futebol é uma muito boa metáfora da vida, uma forma muito boa de liberar sensações e sentimentos. E como ele é muito popular, ele permite isso, né, de que por 90 minutos todos sejamos iguais. Todo mundo tem os mesmos sentimentos ali, com um entretenimento que você não pode controlar, aqueles jogadores que você não pode controlar, da mesma forma. É o que eu acho mais legal do futebol. E acho que também ajuda as pessoas a entenderem o mundo que eles estão, o contexto que eles estão e tal. Seria muito mais difícil a gente falar isso da Arábia Saudita se não fosse pelo futebol. O futebol aproxima e tal, e muitos outros temas também. Tem um poder social grande, sim. Matheus Marinho. Fala, Beckler. Acha que Vitor Roque pega titularidade nessa temporada ou demora? Um abraço. Galera, eu vou fazer um vídeo que merece mais do Vitor Roque, analisando o momento do Leva, Vitor Roque, mapa de calor. Eu acho que na semana que vem, quando eu voltar para Barcelona e ele for apresentado, porque essa semana eu fiquei bastante família, agora final de ano vai ser a mesma coisa e tal, e eu volto para Barcelona no dia 3. Então eu vou fazer algo mais detalhado, porque merece algo mais detalhado sobre o Vitor Roque, comparação com o Lewandowski e as coisas que eu acredito de adaptação. Eu acho pouco provável de que ele acelere a ponto de tirar a titularidade do Lewandowski. Falando de forma mais resumida, dentro da área o Barcelona tem um problema hoje. A bola chega e o Leva finaliza mal e os outros atacantes também não estão guardando. Isso o Vitor Roque tem. Esse faro de gol a gente viu no Atlético Paranaense. Se ele vai ter esse posicionamento, esse faro, essa velocidade, essa precisão para arrematar com a camisa do Barcelona, porque pesa também e fora a adaptação a um outro estilo de jogo, a gente vai ver. Fora da área é que ele tem que evoluir coisas no jogo dele. De domínio, de momentos de acelerar e de frear, de como abrir espaço para os companheiros, movimentação, às vezes eu acho ele acelerado demais, um jogador pouco combinativo, por assim dizer. Essas coisas ele tem que melhorar, mas, por exemplo, o Leva sempre quer a bola no pé, porque ele não tem pique para correr, e com o Vitor Roque você pode lançar a bola mais à frente. Então, quando as defesas subirem para marcar o Barcelona, você pode ter uma bola longa interessante para ele. Enfim, tem alguns detalhes. Eu só acho que pela pouca experiência que ele tem de futebol internacional, basicamente a experiência dele de futebol internacional, algumas partidas de Libertadores e com seleção de base do Brasil, eu acho que ainda vai demorar, primeiro para ele começar a jogar mais frequentemente no time de cima e depois para desbancar o Lewandowski, coisa que também não é fácil, até por gestão de vestiário. Vamos ver como é que vai ser essa segunda parte de temporada. João Azanha. Como aproveitar a vida sendo universitário de média-baixa renda? Ô João, se tem uma coisa que eu gosto, é botequinho de calçada, cervejinha de 600, havaiana e aquela resenha com a minha galera. Cara, sinceramente, isso aqui que eu falei é um plano legal, dá pra aproveitar o final de semana assim. Juntos amigos e tal, no seu bairro, mesinha na rua ali, aquelas mesinhas de plástico, cervejinha, se você não toma cerveja, qualquer outra coisa, e fica ali conversando, azarando as meninas ou os meninos, eu não sei qual que é a sua, e aproveitando. Você pode fazer isso num barzinho de um bairro de classe média, você pode fazer isso num bar gourmet dentro de um condomínio, não sei o que e tal, de classe alta, você pode fazer isso num bairro de classe menor ainda. Então, você sempre pode reunir os seus amigos em torno de uma mesa e ser feliz ali. Não precisa ser rico para isso. É o recado que eu dou. Não precisa da festa mais cara, do camarote, do VIP. Cara, reúne os seus amigos, que é o que todo mundo quer fazer para ser feliz. Se você vai tomar uma cerveja mais cara, menos cara, não tem problema. A maioria das pessoas acha que entende, não entende nada. Lucas Christian. Quem fez direito pode atuar em quais áreas do futebol? Todas menos lateral esquerdo. Hã? Hein? Meu Deus, eu sou um tiozão. Cara, no básico, né? No departamento jurídico de um clube, você pode atuar no departamento jurídico de uma federação, de uma confederação, no básico, assim, no departamento jurídico. Você pode ser advogado dos atletas para fazer contrato com outros clubes, para fazer contrato de patrocínio, para fazer questão tributária, para fazer questão de patrimônio, se ele compra um imóvel no exterior e tal, toda essa questão burocrática os advogados podem fazer. Você pode ajudar em transferências, analisando os contratos e tal, mudando cláusulas, essas coisas. Pode trabalhar em tudo isso, tanto com os jogadores, como com os clubes, como com os próprios agentes. Você pode ser advogado de um agente que também precisa revisão de contrato, revisão de cláusulas aqui e ali. Você pode ser advogado de causas específicas, né? Por exemplo, virar um advogado especialista em defender jogadores em casos de doping
em defender jogadores em tribunal de STJD, tribunais arbitrais, assim, né? Você também pode trabalhar aí. Tem um leque bastante amplo para quem faz direito para trabalhar no futebol. Inclusive de lateral esquerdo. Tem muito lateral esquerdo destro. Desculpa pela piada. Deixa eu ver. Leti Gonzalez. Ou Gonçalves. Acho que é Gonzalez. O que você está achando do mercado do Cruzeiro? O mercado do Cruzeiro é isso aí que a gente está vendo. Por exemplo, Gabriel Veron é um bom jogador de excelente potencial, que aparentemente fora de campo tem se cuidado muito pouco, apesar da pouca idade, que tem refletido também no desempenho físico dele, né? Não consegue jogar. O Cruzeiro tem que contratar apostas. Tem um atacante agora argentino, né, que estava no México, que parece que está vindo também. O Fernando, já mais experiente do Sevilha, parece que o Cruzeiro está se acertando com ele. E Gabriel Veron. Foi os que eu vi até agora, fora a volta do Rafa Silva, a volta do Zé Ivaldo e tal. O que o Cruzeiro pode fazer é apostar em jogadores. O Atlético tem dinheiro, para comparar com o rival mineiro, para ir lá e gastar grana no Scarpa. Cara, contratar um jogador que foi muito bem no Brasil, um ano só fora, 29 anos, é quase que um tiro certo do Atlético. Só que o Atlético tem dinheiro para um tiro certo. O Flamengo com o De La Cruz. O Flamengo tem dinheiro para um tiro certo no De La Cruz. O Cruzeiro não tem esse dinheiro. Então o Cruzeiro tem que apostar. Apostar que ele vai recuperar jogadores, apostar que o Fernando ainda pode chegar aqui e jogar, apostar que outros jogadores que jogaram aqui num contexto de Série B, como Rafa Silva e Zé Ivaldo, que eles podem jogar bem. Então, quando você não tem dinheiro, você tem que ser muito mais criativo e fazer apostas mais arriscadas. Você tem uma margem de erro numa contratação, que quanto mais casinhas o jogador preenche, fisicamente bem, jogou em alto nível, gols e assistências para um jogador ofensivo, por exemplo, que ele entregou tantos anos e tal. Quanto mais dessas casinhas ele preenche, mais um tiro certo ele é. Em teoria, menor a sua chance de errar, mais caro ele fica. Quanto menos dessas casinhas ele preenche, Gabriel Veron tem potencial, se machuca, fora de campo parece que é um problema e tal, vai virando uma aposta. E é o que o Cruzeiro tem para fazer hoje. O Cruzeiro hoje, o que ele pode fazer é apostar. Murilo Oliveira Pi. Vai acompanhar a Copinha? O que acha da Copa São Paulo? Cara, eu já dei essa opinião há uns 10, 13, 15 anos. Bem no início da minha carreira, eu sempre falava sobre isso e eu continuo achando isso que eu vou falar agora sobre a Copa São Paulo. 2 pontos, travessão, vou começar. A Copa São Paulo é uma grande vitrine, o que é bom e também acho que é ruim às vezes. Porque ela é disputada num período que não tem competições oficiais, está todo mundo carente de ver jogo, e é a competição de base com maior visibilidade. Ela antecede o início dos campeonatos, ou seja, quando os times estão montando seus elencos. Então, muitas vezes, tem um garoto que faz uma boa Copa São Paulo, mas ele ainda precisa de mais tempo de base, ele precisa jogar a Copa do Brasil, ele precisa jogar o Brasileiro, ele precisa jogar os estaduais de base, mas ele faz uma boa Copa São Paulo e tem vários casos de garoto que vai ser dispensado, não sei o quê, que machuca 2 jogadores, que ele acaba entrando no time de cima e joga a Copa São Paulo, vai muito bem. E aí existe uma pressão muito natural, porque a imprensa está acompanhando, porque a torcida está acompanhando a Copinha e porque os elencos estão sendo montados, de subir logo esse garoto para o profissional. Então a Copa São Paulo é um holofote que se dá para os jogadores de base, que é interessante para o público e até para eles também terem esse holofote, mas o processo de formação de um jogador não acaba na Copa São Paulo. A Copa São Paulo, se eu não me engano, é sub-18, inclusive, né? Agora eu não lembro mais se é ou se ela foi sub-18 e voltou a ser sub-20. Porque se ela for sub-18, o jogador ainda tem uns 2 anos de formação até o sub-20 para ele se tornar um jogador mais pronto para jogar entre os adultos. E esse holofote gera uma pressão para que o clube aproveite o garoto que foi bem ali durante um campeonato do período de um mês e que esse jogador desempenhe no profissional a mesma coisa que ele estava desempenhando entre adolescentes, muito grande e normalmente danosa para os jogadores. Então acho que a Copa São Paulo ela é legal, tem várias sacadas boas, né? Assim, de ser num período que não tem futebol, boa cobertura da imprensa, muitos e muitos clubes, então sempre tem aquelas histórias curiosas dos meninos que fazem viagens homéricas para poder jogar e tal, e tentar o seu lugar ao sol, e isso também é história, é curioso, e aqueles nomes diferentes da Copa São Paulo, tudo isso é curioso, é bastante Brasil, é bastante pitoresco nesse sentido. Mas eu acho que ela pode ser danosa também pela expectativa que ela gera por uma atuação muito pontual em um torneio que não é definitivo. É basicamente o que eu acho. De Cleiton Barbosa. Você acredita que o Guardiola vai olhar mais para o futebol brasileiro após o jogo contra o Flu? Nem fudendo. Cara, não acredito não. Acho que ele não tem motivos para fazer isso.
Primeiro porque ele não tem tempo de olhar. O Guardiola já disse que hoje ele basicamente assiste alguma coisa do adversário que ele vai enfrentar, porque ele não tem nem tempo de preparar tanto o time dele. Os auxiliares dele assistem mais e passam mais detalhes e tal. Antes ele fazia mais isso, pelo menos é o que ele disse. E não tem por que ele olhar o futebol brasileiro. Eu não consigo ver por que ele faria isso. Por que ele olharia o futebol brasileiro. A inovação tática que o Fernando Diniz mostrou não é suficiente para ele passar a observar o Fernando Diniz e tal, nesse sentido, porque, como eu disse aqui, né, uma espada para o Fernando Diniz, uma metralhadora para o Guardiola, então um tinha muito mais capacidades. E para observar o André, para observar o John Kennedy, para observar o Martinelli, para observar esses jogadores, o Manchester City tem scout, tem olheiro, tem outros jogadores para fazer isso. Então, o Guardiola é sempre muito educado nas entrevistas, é muito cortês e tal. Ele falou bem do futebol brasileiro ali, mas você vê que ele fala de uma forma meio aérea sobre o que o pai dele contou para ele sobre a seleção de 82, que jogou em Barcelona. A gente vê que ele não tem detalhes sobre o futebol brasileiro hoje, sobre formação de jogador. Ele sabe que o jogador brasileiro é bom de bola. Mas ele não fala de coisas específicas do futebol brasileiro, só que a gente é meio carente dessas coisas, então qualquer declaração a gente fica muito feliz, né, que tenha falado e tal, e é isso mesmo. E outra coisa, eu sou um repórter que busca essas declarações também, tá? Então, porque eu sei que o público brasileiro gosta e pra gente é interessante, a gente já sabe como a gente vê o futebol brasileiro, então pra gente é interessante ver como que os personagens do futebol mundial veem o futebol brasileiro também. Mas não acho que ele vai passar a observar mais, porque ele fez um jogo de terceira marcha contra um time do Brasil. Cauã, ou Cauá, esquerdo, underline, underline. Marcelo, estou em Barcelona, a cidade é fantástica. É mesmo, Cauã esquerdo. Alguma indicação de restaurante aqui? Cara, faz o seguinte, vai no bairro do Borne, tem muitos restaurantes no bairro do Borne, reserva antes algum lugar, porque ainda mais final de ano, final de semana fica muito cheio. E tem um restaurante que é o meu preferido, chama La Barra West Side. Fica na Conte de Urgel. Inclusive fica num quarteirão onde foi o primeiro estádio do Barça, que foi o quarteirão que eu morei, no Campo de la Indústria. Conte de Urgel, esquina com Carré de Paris. Vai La Barra West Side. É o meu preferido, Cauã esquerdo. E depois você me fala. E o pessoal de lá me conhece, conversa com o Davi, fala que eu que indiquei e tal, que ele te trata bem. Bom, ele trata bem todo mundo, mas ele te dá um oi melhor. Igor Leonardo, underline. Qual técnico dos grandes médios clubes europeus você vê como promissor em questão de estilo? Questão de estilo, De Zerbi e o Xabi Alonso, né? São os mais promissores. Estilo... Bom, tem o Thiago Motta no Bolonha, que eu vi muito pouco. O que eu vi do Bolonha foi um pouco da temporada passada, meio que contra outros times, observando mais os outros times, o Bolonha endureceu muito. Temos jogo, por exemplo, que ganhou da Inter, em fevereiro, alguma coisa assim que eu assisti. Mas assisti bastante pouco do Bolonha ainda. Clara fez um vídeo bom sobre o Bolonha, do Thiago Motta, vale ver. Mas dos que eu vi mais, o Xabi Alonso, tá irresistível no Bayer Leverkusen, e já vem também de ter feito bons trabalhos no Real Madrid infantil e no time B da Real Sociedad, subiu com a Real Sociedad B, então Xabi Alonso é uma boa, e o De Zerbi também, que eu já tinha visto no Sassuolo, já tinha gostado, cobri 2 jogos em loco do Shakhtar Donetsk contra o Mônaco, numa pré-Champions, Mônaco do Tchouaméni, e eu lembro que eu vi o Tchouaméni, eu ainda não tinha ouvido falar tanto, falei, caramba, isso aqui é um Pogba mais novo, característica muito parecida, e também gostei muito do time do De Zerbi, entrevistei ele 2 vezes e tal, foi bom também ouvir um pouco mais dele, as impressões dele de futebol, e agora no Brighton a gente está vendo. Embora o Brighton esteja derrapando essa temporada, muitas e muitas lesões, perdeu os jogadores vendidos e tal, então realmente era difícil, mas os estilos de Xabi Alonso e de De Zerbi eu gosto bastante. Bom, tem o Mitchell do Girona também, né? Que tá indo muito bem. Eu acho que o Xabi Alonso é líder sem perder e tal, e na temporada passada já tinha mostrado, e o De Zerbi também já tinha mostrado em outros clubes. O Mitchell tinha treinado bem o Raio Vallecano, temporada passada com o Girona o estilo se via, e nessa se vê além do estilo os resultados. Mas também é um técnico agressivo, joga pra frente, 3 zagueiros, com 2 zagueiros avançando como laterais, usa alas que são pontas, assim, bastante com muita personalidade e muito atrevimento o Girona. Acho que esses 3 são, neste momento, os que mais chamam a atenção. Caio Agar. Por que técnico brasileiro não tem oportunidade de comandar time europeu? Caio, eu acho que é porque os técnicos brasileiros não são bons o suficiente para isso. Não são, assim. Tem o problema do idioma, que os técnicos brasileiros, poucos deles falam outras línguas, e eles
acho que não são capacitados o suficiente, não fazem o curso da UEFA, que é necessário para treinar os clubes europeus, né? Os clubes de ponta europeus, e a gente não vê os técnicos brasileiros montando esquemas diferentes, times muito reconhecíveis. Então, eles não têm profundidade suficiente para chegar lá. Tanto que esse problema que eu falei inicialmente da seleção brasileira. A seleção vai ter um problema muito grande se for contratar um técnico brasileiro, e se não for o Fernando Diniz, não sei quem seria. Marcele C. Oliveira. Ainda dá para relacionar o nome do Neymar com futebol profissional? E mandou uma carinha assim, ó. Marcele C. Oliveira. Dá. Eu sei que o mais fácil a se fazer no momento que o Neymar parece bastante inchado, de muletas, durante uma recuperação, num cruzeiro por aí, eu sei que o mais fácil é dar porrada nele, e eu acho que elas são até justas, tá? O certo a se fazer era ficar em casa quietinho, recuperando, fisioterapia 1000 vezes por dia, papapá, pum, pum, pum. Isso era o certo. A saída dele pro Al Hilal também, com nenhum clube da Europa mostrando grandes interesses no Neymar, ninguém fez proposta. O Manchester City, por exemplo, contratou um ponta esquerda de drible, o Doku, por 70 milhões e não foi atrás do Neymar, que poderia talvez ter negociado com o Paris Saint-Germain uma saída por aí. Enfim, quem quis foi a diretoria do Barcelona, porque o técnico também não quis, então basicamente ninguém quis o Neymar. Se você junta essa saída dele pela porta dos fundos, mais uma lesão, e como ele tem se tratado num cruzeiro de final de ano, que ele já tinha anunciado que iria enquanto ainda tinha contrato com o PSG, justifica aqui a sua pergunta. Eu entendo todas as críticas e estou corroborando com elas. Mas tem uma parada. Eu acho que o Neymar está fazendo aquele negócio de você vai começar o regime na segunda e pede uma pizza imensa no domingo à noite. Eu acho que o Neymar colocou na cabeça dele Copa do Mundo de 2026. O futebol estressa ele. O Neymar gosta de futebol e também gosta de muitas outras coisas. Então acho que ele está comendo a pizza para depois levar a sério. Acho que quando acabar esse contrato com o Al Hilal, que é até 2025, né? Ele vai ter 33 anos. Ele vai ter um ano para se preparar para a Copa do Mundo. Então acho que até lá ele vai aproveitar com as outras coisas que ele gosta da vida. E nesse um ano, acho que ele vai tentar se concentrar, sair menos farra, achar um time competitivo para que ele jogue e para um grande finale em Copa do Mundo em 2026. É muito arriscado. O melhor a se fazer em uma carreira de futebol é você tijolinho a tijolinho, mas eu acho que o que pode salvar a carreira do Neymar para que ele tenha um final feliz é a Copa do Mundo. Se não, acho difícil que com esse histórico de lesão e todo o pacote que ele é, que algum grande clube europeu de novo abra as portas por ele, a não ser que seja um clube precisando ali de uma reviravolta muito grande. Então acho bastante possível uma volta dele até para o futebol brasileiro nesse último ano antes da Copa do Mundo. E aí, cara, é foco total. Mas o que eu acho que está acontecendo é isso, assim, a gente está falando de um jogador que nesse momento está desconcentrado, o futebol não é uma prioridade nesse momento, talvez nem o corpo dele seja uma prioridade nesse momento, pela presença dele no Cruzeiro, né, e festa e tal, com o joelho ainda machucado. Os médicos devem ter permitido, então talvez eu esteja errado. Mas eu acho que o Neymar vai voltar a levar as coisas muito a sério quando ele estiver saindo do Al Hilal e preparando em um ano para a Copa do Mundo. É a sensação que eu tenho. Mas as críticas são justas ao que ele tem feito. Mas eu também faço esse porém. Dial Menes. Acha que o Brasileirão tem potencial para se tornar uma liga grande como a PL ou a Série A? Não acho. Porque tem menos interesse. O europeu é muito eurocentrista e tal, não assiste futebol fora dali, e ali estão os clubes globais, né? Os clubes que têm torcida na Ásia, na África, na América do Sul, na América Latina, na América Central, na América do Norte. Então, não acho que tem condições de atrair jogadores, de atrair patrocínio, de atrair visibilidade, de atrair torcida, de crescer como uma liga dessas. O que o Brasileirão tem é um público de 200 milhões de brasileiros, que é muita coisa, muito engajado, muito apaixonado com futebol, bons jogadores, clubes muito potentes. Então, o futebol brasileiro não tem que pensar em ser uma liga mundial, como é a Premier League, mas tem que pensar em ser uma boa liga para o brasileiro. Acho que isso é uma boa. Porque eu acho que vender a ilusão de que exportar e os direitos de transmissão para fora e tal, eu acho que isso não vai rolar. O futebol brasileiro tem que se fortalecer internamente. E aí a união dos clubes, não ter 2, 3 ligas diferentes,
os clubes não quererem se destruir fora de campo, eles quererem se vencer dentro de campo. Aí sim tem muitas coisas para melhorar internamente o futebol brasileiro. Tem uma aqui do Leandro Paula. Salve, tem gostado das contratações e perfil de jogadores do Cruzeiro para 24? Já respondi essa, né? Essa já passei por uma parecida. Tem uma aqui, Matheus Kojima. Tá jogando aqui um tênis de mesa. Deixa eu ver se o Kojima é um sobrenome oriental. Não dá pra ver porque a qualidade ficou ruim, porque os orientais têm tradição no tênis de mesa. O que falta para o Brasil conseguir ganhar uma Copa do Mundo? A pergunta inicialmente é engraçada, né? Porque parece que o Brasil nunca ganhou, mas eu entendo é pro Brasil voltar a ganhar. Não sei. Se alguém soubesse, o Brasil já teria voltado a ganhar. Mas eu acho que a gente tem que, antes de voltar a ganhar, tô filósofo hoje. Minha mãe é filósofa, formada. Tô no lugar dela da mesa. Antes do Brasil voltar a ganhar, o Brasil tem que parar de perder as Copas do Mundo. O Brasil tem que parar de perder a Copa do Mundo para adversários inferiores a ele. Como 2018 e 2022, por exemplo. 2010 a Holanda, talvez. 2014 a Alemanha era melhor, 2006 a França no papel era mais ou menos, o Brasil era muito bom no papel em 2006 e a França jogou muito melhor. Mas eu acho que o Brasil joga mal ou não joga bem por muito tempo contra adversários que ele é melhor. O Brasil era melhor que a Bélgica e a Bélgica taticamente começa o jogo muito melhor que o Brasil. Tem muito de sorte e azar também. O Brasil tem um escanteio, uma cabeçada na trave, a Bélgica tem um escanteio, uma cabeçada, bate na trave e entra, né? O gol contra do Fernandinho. Então também tem um pouco de sorte e azar. Mas contra a Bélgica e contra a Croácia, o Brasil teve tramos do jogo que contra adversários piores que ele, o Brasil não conseguiu dar as cartas. A Croácia não se deixou ser pressionada pelo Brasil. Então, para ganhar, você vai depender de sorte, você vai depender de um grande mês de algum jogador. A Argentina, por exemplo, teve um grande mês do Messi, que normalmente está sempre num grande mês. Um grande mês do Julián Álvares, um grande mês do Dibu Martínez, que é bom goleiro, mas tem os seus altos e baixos. Grande mês do Enzo Fernandes, do McAllister, enfim, os jogadores da Argentina chegaram bem para aquele mês. O Rodrigo De Paul e tantos outros. Chegaram bem para aquele mês. Jogadores que muitas vezes são mais inconstantes nos seus clubes e que naquele mês estavam muito bem. Então o Brasil precisa, acho que, de chegar com os jogadores em bom momento, ter um pouco de sorte. A Argentina teve sorte, a França em 2018 teve sorte, mas diminuir a margem de erro, quando você vai jogar contra um adversário que você é melhor, você tem que jogar melhor. E o Brasil, taticamente, contra a Croácia e contra a Bélgica, teve problemas nesses 2 jogos de Copa. Então, antes de ganhar, tem que saber por que está perdendo e parar de perder esse tipo de jogo. A partir daí você vai entrar na margem de erro para ganhar ou não. Lucas Tegner. O Aston Villa é um elefante na árvore ou tem alguma mínima chance de título? Eu não acho que nem é uma coisa nem outra. É surpreendente que esteja entre os 4 primeiros e quase na liderança há tanto tempo, mas na temporada passada já chegou perto, né? Já tinha feito uma boa segunda parte de temporada com o Unai Emery. Não acho que vai brigar por título, porque o Aston Villa tem um problema aqui. Eu tô devendo um vídeo do Aston Villa, todo dia eu respondo aqui perguntas e não faço vídeo. Aston Villa acho que tem um grande problema quando ele precisa dar as cartas. Semana passada ele empatou com o Sheffield United. O Aston Villa é um time que reage muito melhor, que se adapta muito melhor ao adversário do que coloca a música para tocar. Então, normalmente, alguém coloca a música e ele dança muito bem. Ele não coloca tão bem a música para que o adversário dance essa música. Então, ele tem dificuldade de ser o protagonista do jogo. E eu acho que para ganhar a Premier League, em algum momento, todos os adversários te olham e ficam esperando você ser o protagonista da partida. E aí eu acho que o Aston Villa vai ter problema, fora também o tamanho do elenco e tal, e outras questões. Mas é um time bem trabalhado, é um time muito consciente, é um time que sabe o que faz, então não é um elefante na árvore. Para brigar por título, acho que não, mas que é um bom trabalho para brigar por G4, isso sim dá para perceber. Santos Ovi. André no Barcelona seria uma muito boa, um bom jogador, eu acho que tem que evoluir algumas coisas, por exemplo, para a posição dele, eu acho que ele toca vezes demais na bola, tem que ser mais dinâmico para tocar a bola e tal, mas é um jogador de perfil que o Barcelona precisa de um volante, o Barcelona, eu tô querendo mexer minha perna aqui, acho que o Barcelona não vai ter condições de fazer uma contratação de um jogador como o Kimmich, por exemplo, como o Zubimendi, que são muito mais caros, o André pode ser um pouco mais barato. Então, como eu estava falando antes do mercado do Cruzeiro, né, que tem que ser criativo, o Barcelona também tem que fazer essas apostas pela condição econômica que o clube ainda se encontra. Numa dessas, o André pode sim ser uma boa. É um jogador que já sabe jogar muito com a bola no pé, que sabe sair muito bem de pressão,
Só acho que tem que tocar mais rápido a bola. Tem que tocar menos vezes na bola. Celso Agostinho. Marcelo, Abel Ferreira seria uma boa opção para o United? Sim e não. Sim, porque é bom técnico. Não, porque todo técnico é uma má opção para o Manchester United, enquanto o Manchester United não souber o que ele quer fazer. Enquanto o Manchester United não definir qual é o perfil de jogo que eles querem ter, o perfil de técnico que você vai ter a partir daí, o perfil de contratação que você vai fazer a partir daí, tanto faz. Porque vai ser sempre um time em construção. Vai ser sempre um time que é capaz de tomar 2-0 do Aston Villa e depois fazer 3 gols. Que é capaz de fazer um grande jogo contra o Liverpool e perder do West Ham, que aliás ganhou do Arsenal também. Que é capaz de fazer um jogo horrível contra o Bayern, mas tinha feito um grande jogo contra o Galatasaray e não tinha ganhado. Essa montanha-russa do Manchester United na temporada é porque é um time que está em construção. Só que esse time está em construção há 10 anos. E por que está em construção há 10 anos? Porque ele não tem claro o caminho a seguir. Ele fica mudando de caminho toda hora. Então ele fica no meio de caminho de um tanto de coisa. Então Abel Ferreira pode ser até uma boa para o Manchester United. É um técnico que prepara muito bem os jogos, é um técnico estudioso, é um técnico competitivo. O time dele compete muito bem. Só que aí você tem que perceber. É isso que queremos jogar? Nossa torcida aceita jogar assim, dessa forma um pouco mais reativa? Vamos contratar jogadores para isso? Temos já jogadores para isso? Então, enquanto o Manchester United não souber e não fizer e não responder essas perguntas, tanto faz. Porque vai ser um time inconstante, em construção, em constante estágio de não estar pronto e estar frágil. É o que eu acho. Cisco JM1. MB, você acha que é possível fazer uma gestão de elenco tão rígida quanto a que o Ferguson fazia atualmente? Não acho. Hoje é muito mais difícil controlar os jogadores. Porque o entorno deles e a bolha deles é sempre muito só falar bem deles e tal. Os jogadores, quando saem do clube, têm uma vida muito atribulada. A gente viu no documentário do Beckham como isso já começava lá atrás, no início dos anos 2000, e hoje pior ainda. Então, é muito difícil que hoje o técnico mande o que o jogador vai fazer fora de campo e fora do clube. O técnico só consegue controlar o jogador e olhe lá naquele período que ele está por ali. Então, não acho que tenha mais espaço, nem alguém tão relevante como o Ferguson. As últimas 5 aqui, hein, meu povo? Fifinho Silva. Na visão da maioria dos europeus, Pelé é considerado o maior da história? Primeiro eu vou te dar uma resposta escrota. Nunca teve uma eleição na Europa pra gente saber o que a maioria dos europeus acham. Essa era a resposta escrota, mas que é verdade, tá? Agora eu vou melhorar ela. Então, assim, a gente não sabe realmente o que a maioria dos europeus acham, porque nunca teve, né, assim, uma votação e também porque os europeus é muita gente diferente. Portugal acha uma coisa, na Espanha outra, na França outra, na Alemanha outra. O que eu acho que o Pelé sempre está nas discussões, isso sim, sempre existe uma discussão, o Pelé sempre está lá e a discussão sempre é aberta. Então, eu acho que ele não é considerado o maior da história, ou eu acho que os europeus não consideram ele o maior da história. Eu acho que alguns sim, alguns não. Mas que é uma discussão aberta. No Brasil é uma discussão fechada, né? No Brasil é quase um insulto você achar que outro jogador tenha jogado mais futebol que o Pelé. Em outros lugares do mundo, e eu arrisco a dizer que quase em todos os outros lugares do mundo, tem gente que acha o Pelé e tem gente que não acha. E essa discussão é aberta. Então, não sei se isso é o que pensa a maioria dos europeus, mas é o que eu percebo em entrevistas, né, de muitos técnicos, de muitos jogadores, as opiniões de técnicos jogadores europeus, de ex-jogadores europeus, de torcida europeia, de imprensa europeia, é mais ou menos nisso que eu estou me baseando, numa resposta bem menos escrota que a primeira, e a primeira eu só fui escroto para brincar com você mesmo, não leve a mal, mas essa é a sensação que eu tenho. Renan Limas, já consegue reconhecer a peculiaridade de cada vinho que toma? Não consigo. Eu consigo, quando tomo, se eu prestar atenção, perceber alguma coisa ou outra. O que eu consigo perceber é se eu gostei ou não. E pra mim é o que basta. Eu queria muito aprender de vinho para saber comprar vinho. Para na hora que eu vou no supermercado eu não errar. Então, basicamente, o que eu consigo fazer é, tomei esse, gostei, vou lá e compro ele. Se tiver dentro do meu orçamento. Mas eu não consigo notas de frutas do bosque, notas de tabaco, essas coisas eu não consigo, eu não chego lá. De vez em quando a madeira, né? Quando ficou em barril de carvalho, a madeira é mais fácil de notar. João Daniel DS. Na verdade, João Daniels DC. Como você sabe falar de tantos assuntos diferentes? É só falar mal sobre todos, sem nenhum tipo de embasamento. Cara, eu não acho que eu falo de muitos assuntos diferentes. Eu falo de futebol. Por exemplo, aqui falei de vinho, falei que eu não entendo. Então, basicamente, é se comunicar e tal, e admitir as suas
as suas limitações, né? Assim, eu sei sobre esse tema eu não sei. Agora, futebol eu vejo muito futebol, cara. Sinceramente, eu vejo muito futebol. Então, de futebol, não que eu vá acertar sempre, não que eu saiba mais do que os outros, mas de futebol eu me sinto seguro porque eu vejo com atenção muitos jogos. Eu vejo, no final de semana, às vezes 10 partidas. Depois eu faço aqui o Café com Beckler com vocês falando de 5 ou 6, mas eu vejo mais de 10 jogos por final de semana. Fora os de meio de semana. Então, de futebol eu falo mais. Agora, de resto, é experiência de vida, um pouco de ciricutico, assim, de improvisar, mas não falo de tantos temas. Fabiano ZG. Se fosse chamado para trabalhar no Barcelona, você aceitaria? E no Real Madrid? Cara, aceitaria nos dois, dependendo da função. No Barcelona seria trabalhar com a razão e com a emoção, e no Real Madrid ser um bom profissional. Não tenho absolutamente nada contra o Real Madrid. Quero que perca todos os jogos, porque eu não torço pro Real Madrid. Mas não tenho nada contra. Então, se o Real Madrid me chama para trabalhar lá, observando jogadores sul-americanos, observando o mercado brasileiro, fazendo essas coisas que eu acho que eu gostaria de fazer, faria da melhor forma possível, cara. Da melhor forma possível. Ah, e você não indicaria então um jogador pro Barcelona? Não, quem tá pagando meu salário é o Real Madrid. Perder meu salário. Então, é ser profissional, simplesmente. Para fechar, meu povinho, Carlos Cricon. Tive 4 oportunidades e nenhuma tive coragem de chegar nela. Como faço para perder o medo? Cara, se já foi 4 e você não teve coragem, já tá começando a preocupar aqui, o Carlos Cricon, porque já tá começando a vir pra cá, ó. Já tá começando a virar uma coisa. Então, o que você tem que fazer é tirar o band-aid o mais rápido possível. Vai e faz. Vai e faz. E olha que vocês sabem que eu sou contra essa impulsividade, normalmente aí jogando indiretas e tal. Se as indiretas já deram a entender que ali existe uma possibilidade, cara, vai e faz. Não deixa passar a quinta. Porque são quinta, sexta, vai passando e nunca chega lá. Então, vá e faz. E tem melhor momento para fazer isso do que no último final de semana do ano? Meu povo, último final de semana do ano, vocês fazem favor de aproveitar que o 2023 de vocês tenha sido excelente e que quando começar o ano, vocês comecem com aquelas coisas assim, não bebo mais esse ano, ou então a última vez que eu bebi foi ano passado, então agora dia 1º eu vou arrebentar, que vocês façam essas coisas. Mas o principal é que vocês cheguem dia 1º sem saber que ano que vocês estão. Vocês percam completamente a noção do ano, do calendário maia também, de vários calendários, calendário hindu. Que vocês cheguem dia 1º sem saber onde estão, em que ano estão, achando que estão vestindo aquela jaquetinha laranjada de Dark e que vocês estão se relacionando com pessoas do passado. Vocês tomam cuidado na hora de se relacionar com pessoas do passado. Normalmente não é boa ideia. Vai se relacionar com pessoas do futuro. Então, se você perder a noção do ano, que você vá pro futuro e depois conta pra gente se é legal. Mas que vocês fiquem doidos o suficiente para não saber se é 2023, se é 2024, se o Brasil já ganhou o Penta, se o Neymar já voltou do Cruzeiro e se tudo isso aconteceu muito bem. Valeu, meu povo. Muito obrigado para vocês que chegaram até aqui. Beijo para vocês. Até muito provavelmente quando eu voltar para Barcelona. Não sei se eu vou fazer vídeo esse final de semana e tal. Então, feliz 2024. Muito obrigado pela parceria de vocês aqui em 2023. Curte aqui para me ajudar. E se você não é inscrito, quiser perder o conteúdo que vem aí semana que vem, se inscreve aqui também. Beijo, gente. Valeu.